A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus, livro de Levítico, no capítulo 9. Esse capítulo é muito interessante. Ele tem dois assuntos principais. Eu vou aqui explicar para vocês quem são os anciãos, qual que é a função deles na igreja, né, e no tempo de Moisés, qual que é o que Deus espera deles para conosco e como nós devemos nos portar diante deles, né? Então é muito rico isso daqui, tem bastante assunto. E também queria falar também, esse capítulo 9 ele nos ensina como ver a glória de Deus. Então é importantíssimo. Quem não quer ver a glória de Deus, né? Santo é Jesus Cristo. Então vamos ficar até o final e tenho certeza que vocês vão aprender bastante, como eu aprendi também. Então vamos ler com a ajuda de Deus e do seu bom espírito. E aconteceu ao dia oitavo que Moisés chamou Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. Então por que Deus chamou os anciãos também para falar com Moisés, né? Eles não eram sacerdotes. Então o que eles tinham a ver com essa história aqui? Apesar de eles não serem levitas e sacerdotes, eles não iam exercer o cargo de sacerdócio, mas eles tinham uma função importante, porque naquela época as pessoas de mais idade, os anciãos, eles tinham respeito da população. Eles eram os líderes. Então eles iam passar todo o sacerdócio, tudo que Deus falou para Moisés, ia falar tanto para os sacerdotes que iam exercer o cargo, mas também era necessário falar aos anciãos, para eles preparar o povo para o sacerdócio. Eles iam falar quais as ofertas que o povo tinha que trazer. Então era necessário os anciãos aprenderem para poder ensinar aos mais novos como que se portar diante do tabernáculo. Da mesma forma, hoje, nós devemos aprender com os mais velhos e perguntar como se portar diante das coisas do dia a dia, aqui na terra. E na igreja, nós devemos buscar os anciãos para poder aprender com eles, porque eles estão na igreja há mais tempo do que nós. Então eles têm muito mais experiências com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus Cristo. Tem muita coisa a mais para nos ensinar. Então devemos aprender muito com eles. Então, naquela época, os anciãos eram respeitados. E infelizmente, nos tempos de hoje, eles não têm muito crédito, não dão mais valor aos anciãos. E eu vou citar alguns versos da palavra de Deus para a gente aprender por que aconteceu isso. O que está acontecendo com os anciãos de hoje? Porque eles perderam o respeito. O que aconteceu na sociedade que os homens de idade hoje não têm mais o respeito dos mais jovens? Por que a cabeça dos jovens está tão alienada? Não tem mais respeito nenhum pelos mais velhos? E também por que os mais velhos perderam o respeito dos mais novos? Então é um assunto muito importante, muito interessante. Vai ajudar muitas famílias aqui, tá? Tudo isso em Levítico 9, né? Aqui, ó, vamos para começar. Vamos ler livro de Jó, capítulo 12, no verso 12. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Então, quem tem mais experiência de vida, quem já passou muitas provas, muitas dificuldades, tem muito mais a oferecer, a ensinar, do que uma pessoa que está começando agora. Só que, principalmente na adolescência, quando a gente chega nessa idade, a gente acha que sabe tudo, né? Aquela idade da rebeldia, e não dá importância para a sabedoria dos pais, dos avós e dos mais velhos, né? Mas isso é um erro. Perante Deus, a gente tem que se instruir e aprender com os mais velhos. Então respeite os mais velhos, tanto no falar, chame de senhor, senhora, mas também dê atenção e carinho aos seus pais, aos seus avós e até aqueles mais velhos que não são da sua família. Respeite. Está vendo um senhor entrando no ônibus, dá o lugar. Tenha essa boa educação. Isso é o mínimo da boa educação, né? Respeitar os mais velhos, né? Então os anciãos, eles representam os mais velhos de idade, mas não só de idade, mas de tempo, de graça, né? Então aqui nessa época eram os mais velhos de idade. Então a função deles era anunciar tudo que Moisés anunciou aos sacerdotes, às outras pessoas, porque eles davam atenção aos anciãos, né? Hoje em dia não funciona mais assim, infelizmente não. Mas é importante, Deus se agrada daqueles que aprendem com os mais velhos. Então, escute as histórias que seu pai conta para você não cometer os mesmos erros que ele. Escuta as histórias que a sua mãe conta para você não cometer os mesmos erros. Então, a gente sempre tem algo a aprender com os mais velhos. Às vezes o seu pai tem uma profissão, ele quer te ensinar, você não quer aprender. Aprenda a profissão que seu pai quer te ensinar. Mesmo que você não queira seguir essa carreira, aprenda, porque todo conhecimento é bom. Você não sabe o dia de amanhã. Você pode precisar desse conhecimento que o seu pai quer passar para você. A sua mãe quer ensinar você a costurar, quer ensinar você a cozinhar. Ela é professora, ela está te incentivando a você fazer uma faculdade. Tanto faz a profissão dos seus pais. Se eles querem te ensinar, aprenda.
Todo conhecimento é bom e sempre vai ter um momento que você vai ter que usá-lo. Então valorize os seus pais, os seus avós e todos os seus professores, todas as pessoas que forem mais velhas que você, trate eles com respeito e faça perguntas para eles, porque você sempre vai aproveitar muita coisa do que eles vão falar para você, tá bom? Em Deuteronômio, capítulo 32, 7 está escrito: Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. É o que eu acabei de explicar, né? Às vezes a gente acha que está passando dificuldade, a gente tá triste. É só você perguntar para seu pai e para tua mãe o tempo deles, tenho certeza que eles vão falar coisas que eles passaram muito piores do que você e eles estão vivos até hoje aí, do seu lado aí, eles estão dispostos a te ajudar. Então, conversa com seus pais, está difícil as coisas? Conversa com os mais velhos, eles vão te dar uma luz, tá bom? Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 1 está escrito: Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos mancebos como a irmãos. Então, nós devemos falar com os mais velhos, não podemos falar com eles asperamente. Não magoa as pessoas mais velhas. Mesmo que essa pessoa não esteja com razão, você não seja grosseiro com essa pessoa mais velha. Trate com respeito, porque Deus se agrada disso, tá bom? Então, se coloque no lugar daquele senhor, daquela senhora. Às vezes ele está fazendo algo que não te agrada, mas você não sabe o que aquela pessoa está passando, né? Então, trate com respeito, porque um dia você vai ser idoso também, um dia você vai estar cheio de dor, cheio de problema, cheio de dificuldade. Tem muito senhor, senhora, ancião que é meio mal-humorado, né? Então tenha paciência, porque você não sabe a dor que ele está sentindo, você não sabe os problemas que ele tem, você não sabe a solidão que ele tem, os filhos não vão visitar ele. Então ele está cheio desses problemas. Então trate com respeito, que através de você vai tirar o mau humor desse senhor e vai te formar uma nova amizade, tá bom? Você vai ser, em vez de ficar com raiva desse senhor, dessa senhora e tratar eles mal, faz você o bem para essa pessoa e eu tenho certeza que esse senhor, essa senhora vai dar um sorriso ou vai te tratar melhor, tá bom? Então, pague o mal com o bem. Mas se for senhor, senhora, a palavra de Deus ensina que a gente tem que respeitar e ter a boa educação, não falar com aspereza, né? Não ser grosso, não ser grosseiro. Temos que ter a boa educação, né? Quem serve a Deus tem que dar bom testemunho. Então não seja grosseiro com os mais velhos. Em Ezequiel capítulo 8, 12. Então me disse: Viste, filho do homem, os que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, por que os anciãos estão perdendo o respeito dos mais novos? Porque aqui, ó, nessa época aqui do Ezequiel, esses anciãos que estavam no templo, que deviam estar servindo ao Senhor, que eles deviam estar dando um bom exemplo, estavam fazendo o oposto. Eles estavam adorando a imagens, estavam sendo idólatras, estavam adorando a outro Deus, fazendo coisas escondidos nas suas câmeras, em oculto, nas trevas. E Deus mostrou isso para Ezequiel. Olha lá que os anciãos que tinham que dar dando exemplo para os mais novos estão fazendo. Se os anciãos, que são as lideranças, que são os mais sábios, os mais responsáveis, que deviam estar sendo luz para o povo, estão fazendo essas coisas terríveis, estão adorando a imagens, estão esquecendo de mim, acham que eu nem existo mais. Imagina as gerações futuras o que vai acontecer. Ezequiel, olha isso. O que você acha disso, Ezequiel? Deus está mostrando, Deus está triste. Então, esses anciãos deixaram Deus triste. Não seja você um ancião que deixa Deus triste. Você é uma pessoa de mais idade, os seus filhos, os seus netos, eles se espelham em você. Então não ande em trevas, ande na luz, busque ao Senhor, se alimente da sua palavra e dê bons exemplos. E você vai trazer a alegria do seu Deus. O seu Deus vai olhar para você e vai ficar feliz. Deus olhou para esses anciãos aqui e ficou triste. Da mesma forma, quando os anciãos se portam mal, vivem bêbados, caindo na calçada, os seus filhos e netos vão olhar e vão ficar tristes. Acabou o respeito. Aí não vai ter mais respeito. Mesmo você sendo um ancião, uma pessoa que devia receber o respeito dos seus filhos e netos, você está jogando a autoridade que você tem de ancião fora. Não tem como respeitar uma pessoa que não se respeita a si próprio. Esses anciãos aqui, eles não se respeitavam a si mesmos.
Eles estavam fazendo tudo que era o oposto que Deus ensinou. Estavam sendo maus exemplos aos jovens. Então, você que é de mais idade, dê bons exemplos aos jovens. Façam coisas boas, ajude o próximo, busque a Deus numa igreja, ensine a palavra de Deus para os seus filhos, para os seus netos. E vocês terão respeito dos seus filhos e seus netos, porque você vai plantar o amor. E quem planta o amor, colhe o amor. Mas se você andar em trevas que nesses anciões aqui, fazer coisas que não agradam a Deus, você vai perder o respeito de Deus e da sua família. Em Mateus capítulo 27, 12 está escrito: E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Que coisa triste aqui que Jesus Cristo estava passando, né? O pai dele, nosso Deus, convocou aqui Arão e os anciãos para poder ensinar as funções do tabernáculo. Aí esses mesmos sacerdotes e anciãos negaram o Filho de Deus. Meu Deus do céu, que coisa triste, né? Então é o que acontece hoje em dia. Tem muita gente que não dá valor. Tem muitos anciãos que não dão valor. Muitas pessoas mais velhas que não dão valor a Jesus Cristo. E por não dar valor a Jesus Cristo e aos seus princípios, e não viverem uma vida de santidade, uma vida de bons exemplos, acaba perdendo o respeito de Deus e o respeito da sua família. Então são dois exemplos que por que o mundo de hoje está assim. Por que os jovens não respeitam mais os mais velhos? Um dos motivos é porque os mais velhos perderam o respeito, não estão dando mais exemplos, né? E o outro porque o maligno também está deixando essa geração, está atacando elas com tecnologia, com informação de tudo que é lado, então eles estão se achando sempre mais sábios, mais espertos que os outros. Então quando vem um senhor, uma senhora, a mãe e o pai falar alguma coisa para eles, eles falam: não, você não sabe de nada, você é antiquado. Aqui eu pesquisei no Google, eu dei um Google aqui, eu já aprendi, eu sei. Então a internet, ela está ensinando os nossos filhos, os nossos netos. E quando a gente vai ensinar eles, eles já estão com a mente formada. Por isso que os mais velhos também estão perdendo respeito. Então forme a cabeça de seus filhos e de seus netos, enquanto eles são novos. Evita eles ficar com muita tecnologia até uns 12 anos, por exemplo, 12, 14 anos. Evita de deixar celular, Facebook, Instagram, nunca. Rede social de jeito nenhum. Corta isso, porque senão, quando você for ensinar alguma coisa para eles, eles já vão ter aprendido de outro lugar. E aí você não vai ter o respeito de seus filhos. Eles não vão te chamar de senhor e senhora, porque os youtubers que eles seguem não têm respeito nenhum pelos mais velhos. Então fiquem atentos a essas coisas, tá bom? Então esses são os dois motivos que o mundo está do jeito de hoje, que não tem mais respeito, os anciãos não têm mais respeito, porque eles perderam o respeito, porque não seguem mais a Deus, não dão bons exemplos, e porque os jovens estão sendo ensinados pela internet, acham que sabe tudo e não tem mais espaço na mente, no coração deles para ouvir o ensinamento dos pais e dos avós e dos professores. E é isso que está acontecendo. Tem muitos influenciadores na internet, então tomem cuidado com isso. Que o influenciador de seus filhos e de seus netos seja você, pai, mãe, os avós e principalmente a palavra de Deus. Nós devemos ser influenciados diretamente pelo Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, e aí haverá respeito entre os mais jovens e os anciãos. E os anciãos, se sair da boca dos anciãos palavra de Deus, os jovens vão respeitar. Mas se sair palavras torpes, sair palavras hoje em dia, os jovens, os senhores vivem em praça jogando baralho e não faz nada com os netos, com os filhos, aí não vai ter respeito, né? Então vamos dar um tempo para os seus filhos e para os seus netos para você conseguir o respeito deles, né? E vamos cortar um pouquinho de internet das crianças, pelo menos até uns 12, 14 anos assim. E se deixar, fique do lado, veja o que seus filhos estão assistindo, seus netos estão assistindo, para não acontecer esses episódios tristes de falta de respeito com os mais velhos dentro de casa, tá bom? Agora aqui vamos continuar o livro de Levítico, né? Já estudamos sobre os anciãos. Agora vamos continuar a leitura aqui. A gente vai estudar a glória de Deus, né? Como conseguir ver a glória de Deus, sentir a glória de Deus. Como que funciona isso? Qual que é o processo para chegar nisso, né? E disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem mancha, e traze-o perante o Senhor. O carneiro sem mancha é Jesus Cristo. Então o caminho para você ver a glória de Deus é Jesus Cristo. É expiação de pecados. É pedir perdão. É reconhecer que você é um pecador, pedir perdão em nome do Senhor Jesus Cristo e você será perdoado. Esse é o começo para você ver a glória de Deus. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado,
e um bezerro, um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para o holocausto. Também um boi e um carneiro para o sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, a oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Então o primeiro processo é pedir perdão a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecer que você é pecador e você será perdoado. Depois eles obedeceram tudo que Moisés ordenara, né? E diante da congregação. Então, o segundo passo é seja obediente a Deus, seja obediente à palavra de Deus, a Moisés, à lei, aos profetas, ao Evangelho, principalmente ao Evangelho, principalmente a Jesus Cristo, tá bom? Nós que somos da igreja. Então, vamos seguir a palavra de Deus, vamos pôr em prática, que esse é o caminho para ver a glória de Deus. E disse Moisés: Esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então, aqui é a receita. Quer ver a glória de Deus aparecer na tua vida? Peça perdão em nome do Senhor Jesus Cristo pelos seus pecados e obedeça a palavra de Deus. Aqui a gente vai ler outros textos da palavra de Deus para a gente aprender sobre a sua glória, como a gente encontra, né? João, capítulo 11, verso 40. Não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Aqui, está confirmando o Levítico, né? Tudo conectado, Novo Testamento, Antigo. Aqui em João, está confirmando o que Moisés está falando para os sacerdotes aqui. Quer ver a glória de Deus? É só acreditar, né, no Cordeiro de 1 ano aqui, que é o sacrifício, que é Jesus Cristo. E seus pecados serão perdoados, e você verá a glória de Deus. Colossenses, capítulo 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios, que é Cristo, em vós, esperança da glória. Glória a Deus. Esse mistério é Jesus Cristo, que foi apresentado na época dos apóstolos. E todos aqueles seus santos, toda a sua igreja que acredita nele, tem esse mistério dentro do seu coração, que é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. E tem essa esperança de ver a glória de Deus, né? A gente não consegue ver a glória de Deus aqui no mundo físico mais. A gente consegue ter alguns momentos, né? Tem milagres, tem experiências com Deus, tem momentos da glória de Deus, né? Mas a glória de Deus, a gente tem a esperança de vê-la por completo quando Jesus Cristo voltar, ou quando a gente morrer e subir para o céu. Aí lá é só glória, né? Lá não tem dia e noite, né? Lá só tem dia, porque lá não há trevas, porque lá o que ilumina é a glória de Deus. Então lá nunca escurece, lá é sempre dia, porque a glória de Deus ilumina tudo. Então tenham essa esperança no coração de servir, de se arrepender de seus pecados e buscar obedecer a palavra de Deus, e vocês verão a glória de Deus para todo sempre lá no céu com Cristo Jesus. Isaías capítulo 60, verso 1, 3. Esse verso é importante, hein? Levanta-se, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão, os povos mais sobre ti o Senhor viverá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Glória a Deus. Então aqui em Isaías está falando assim, levanta. Você tem fé em Jesus Cristo? Você está se sentindo oprimido pelas trevas? Aqui Deus está mandando dizer para vocês, através do Isaías, levanta-se e resplandeça, santo é o nome do Senhor Jesus. Eita glória, santo é Deus. Levanta e resplandeça, seja a luz do mundo, santo é Jesus Cristo. Não importa as trevas que se levantarem contra ti, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. A luz do Altíssimo, santo é Deus. A luz do Cordeiro, santo é Deus vivo, aleluia. Ela está sempre disposta a resplandecer o teu caminho e não vai te deixar tropeçar, santo é Jesus Cristo. Tem essa luz dentro de você e em nome de Jesus Cristo a sua luz vai cobrir, as trevas estão cobrindo o mundo hoje, mas a tua luz, através da sua luz, você vai iluminar o seu caminho e o caminho de todos que estiverem perto de ti. E você e tua casa serão salvos, santo é Jesus Cristo, pela glória de Deus que há em ti. Todas as pessoas vão ver esse brilho, essa luz dentro de você, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é Deus. Em Abacuque, capítulo 2, verso 14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Nossa, que coisa mais linda esse Abacuque aqui, né? Abacuque 2,14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Glória a Deus. Eu estou jogando aqui, ó, a água nesse mar, né? Toda vez que você aprender a palavra de Deus
e ensinar outra pessoa, você está ajudando a cumprir essa palavra aqui de Abacuque 2,14. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então anunciem o Evangelho, anunciem Jesus Cristo, e vocês estão colaborando para essa profecia se cumprir, para que toda a terra se encha da glória de Deus. E a glória de Deus só se alcança por Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 1. Depois disso ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Glória a Deus. Quem não quer participar disso daqui, né? Sirvam Deus e a Jesus Cristo até o final. Não desistam, não desanimem, sejam luz. E vocês vão dar glória, aleluia, a salvação, glória e poder ao nosso Deus. E vocês vão ficar louvando lá no céu. Eu espero estar junto com vós lá no céu, louvando ao nosso Criador, nosso Deus, né? E aqui, para finalizar, eu vou ler aqui o verso 7 em diante, né? E disse Moisés a Arão: Chega-te ao altar e faze a tua expiação do pecado e o teu holocausto. E faze expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo e faze expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo. E os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue, e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu-lhe sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e degolou, e o preparou por expiação do pecado como o primeiro. Fez também chegar o holocausto, e o preparou segundo o rito. Aqui, esse verso 16, ele nos lembra daquela mulher que quebrou o vidro de bálsamo aos pés do Senhor, né? Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou para ela, né? Aqui é Mateus capítulo 26, 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Glória a Deus. Aqui em Levítico 16 está falando que o holocausto ele tinha que ser preparado. Da mesma forma, essa mulher, ela preparou o corpo de Cristo para o sacrifício, para a morte dele e para o seu sepultamento, né? Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Mas esse cordeiro aqui de Mateus, ele ressuscitou e não foi mais necessário mais nenhum sacrifício, porque o sangue dele precioso é suficiente, é poderoso para perdoar todos os pecados da humanidade, né? Verso 17. E fez chegar a oferta de manjares, e a sua mão encheu dela, e a queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que espargiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi, e o carneiro e a cauda, e o que cobre a fressura, e os rins, e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele queimou a gordura sobre o altar. Mas o peito e a espada direita Arão moveu por oferta de movimento perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos ao povo e o abençoou e desceu, havendo feito expiação de pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Então eles foram obedientes, fizeram todo o processo que Deus ensinou para eles, e na sua obediência, na fé deles que eles tiveram, eles viram a glória de Deus. Aqui no verso 24. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, e consumiu o holocausto, e a gordura sobre o altar. E o que vendo todo o povo jubilou, e caiu sobre as suas faces. Glória a Deus. Então não tem jeito, quando a pessoa vê a glória de Deus, ela se ajoelha, ela se prostra, se quebranta, porque a obra de Deus que vai fazer na sua vida, a glória de Deus, você vai ver ela, e você vai louvar, glorificar e dar testemunhos na igreja e aqui na internet também. Aqui eu quero dar um exemplo aqui em Mateus capítulo 21, 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Glória a Deus. Essa é a esperança nossa, né? É ver a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, e viver com Ele, na glória dEle. E não tem preço isso, né? Essa esperança. Então tenha essa esperança no coração de vocês, e no processo, no caminho, até a volta de Jesus Cristo, ou até a gente partir aqui desse mundo que nós somos peregrinos, nós vamos ver muitos momentos a glória de Deus, mas a glória de Deus plenamente só
no céu com Cristo Jesus. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ore a Deus por mim e pela minha família. Eu vou orar por vós. Deus seja louvado.